Oi gente, tudo bem? Então a gente tá aqui hoje pra fazer um vídeo. É um pouco diferente do que a gente faz geralmente. Não é vídeo de passeio, não é vídeo de atividades que a gente tá fazendo, mas é um vídeo especial que marca os nossos 5 anos aqui no Canadá. Hoje, dia 24/8/2023, fazem 5 anos que nós pisamos em terras canadenses para morar. Então a gente vai comentar nesse vídeo algumas coisas importantes que aconteceram nesses 5 anos e vamos falar coisas que marcaram nossas vidas. É uma percepção minha, da Cris, e os temas principais vão ser a adaptação, a cidade e o que a gente espera ainda do futuro, certo? E lógico, vamos rever alguns itens do passado que é bem divertido. Então vamos lá, primeira parte a gente vai falar sobre a imigração propriamente dita e adaptação. Eu acho que a palavra-chave é planejamento, né? Como tudo na vida. Exatamente, pra você ter uma ideia, eu comecei a cogitar a ideia de vir para o Canadá no final de 2015 e minha imigração, que foi considerada relativamente acelerada, levou 3 anos, foi final de 2018, né? Final de 2018, agosto. Então isso inclui um monte de coisas, e sendo que a principal delas é o que você quer fazer aqui no Canadá, né? Você quer vir passear, você quer vir morar ilegal, você quer vir trabalhar, você quer vir estudar, enfim. E o porquê do Canadá, que eu acho que é o mais importante, sim. Quando você vai mudar de país, é como se você fosse comprar uma casa, como se você fosse arranjar um novo emprego. Você tem que ter em mente o que você está buscando, né? Porque vir para o Canadá só por vir para o Canadá porque o Brasil você não está gostando, às vezes você pode trocar 6 por meia dúzia ou pior, você pode trocar um país ruim por outro pior ainda. Porque nem sempre o Canadá é pro seu perfil, né? E nem tudo são flores. E nem tudo são flores. E não tô falando nem só pra imigração brasileira. Eu tô falando da imigração de uma maneira geral. A gente vê bastante pessoas que vêm de países onde, por exemplo, assim, a mulher tem poucos direitos, onde é um país mais machista, né? Vamos dizer assim. E daí chega no Canadá, que é um país que é liberal, né? A sensação igualitária é muito maior do que em outros países, as pessoas começam a estranhar e elas tentam, o pior de tudo, empregar aquela cultura que ela vem do país dela de origem aqui no Canadá. E não pode, porque é outro país, é outra lei, é outra cultura. Então, assim, eu acho que quando você vai pesquisar um país para morar, você tem que ver daquele país. Ele se identifica com a tua cultura, o que você pensa de vida, né? Acho que é bem importante. Isso foi uma parte importante, porque dentro dos nossos valores que a gente tinha dentro de casa, já não estava mais sendo compatível com o que o Brasil oferecia. Então a gente foi procurar alternativas e Canadá era uma delas. E acabou dando certo. Então foi isso que a gente fez, né? Eu comecei a estudar francês que nem um doido, em horários que eu praticamente já não tinha, né? Até conseguir uma entrevista de emprego e vim para cá com um contrato de trabalho já. Porque para vir para estudo, na época, 2018, já poderia ser considerado uma coisa de rico. Exatamente. Né? Porque não é qualquer um que tem dinheiro aí, tipo 200, 300 mil reais para bancar só o estudo. Porque você ainda tem a vida aqui, né? Então é caro, não é barato. E daí dentro de tudo isso tem os preparativos da partida e a chegada. Então nós mesmo na época de internet, etc., a gente quase não tinha nenhuma informação daqui, da cidade de Saguenay. Porque é uma cidade interiorana, é uma cidade de 200 mil habitantes comparado com Montreal, que tem 3, 4 milhões de habitantes, né? A grande Montreal. E tem brasileiro lá para tudo quanto é canto. Né? Aqui tinha o quê? Meia dúzia de família. E não é questão nem de, não, a gente não achava material de brasileiro aqui, a gente não achava material nenhum. Eles não tinham coisas na internet. E depois que a gente chegou aqui, a gente viu que é meio uma cultura canadense, sabe? Eles não são de ficar fazendo vídeo sobre o lugar, eles não são de ficar expondo a vida deles. Então, assim, é uma coisa meio canadense. Até hoje a gente tem muita dificuldade, a gente quer ir num parque que a gente não conhece. Mesmo no site do parque oficial, não tem muitas informações. Não tem informação, não tem vídeo, não tem nada. Por isso que a gente procura fazer muito dos nossos passeios. A gente filma, a gente grava justamente para ajudar as pessoas. Primeiro, para divulgar esse lugar tão bonito que a gente mora. E segundo, para ajudar as pessoas que querem conhecer, que querem passear, ter mais informações. Porque realmente as informações aqui são muito restritas. São bem vagas. E lógico,
planejar toda a partida e chegada, né? A gente praticamente largou uma vida que a gente tinha no Brasil. Praticamente não, nós largamos. Nós largamos uma vida pronta. A gente tinha casa, tinha carro, tinha bom emprego, mas não tinha aquilo que a gente acabou adquirindo aqui, que são coisas não tangíveis, como por exemplo liberdade. Você não compra liberdade. Qualidade de vida. Qualidade de vida, segurança, essas coisas, você não tem como tangenciar esse tipo de coisa. São ganhos não tangíveis. E daí a chegada aqui foi realmente complicada porque já começa o choque cultural, né? Eu pelo menos nunca tinha viajado para o Canadá, então você precisa ser muito observador para não cometer gafes e não cometer aquilo que a Cris comentou agora há pouco. Tentar impor a sua cultura do teu país de origem num país que está te acolhendo, né? Veja, aqui você é visitante. Você não pode chegar aqui e achar que você pode fazer carnaval, samba, bagunça direto, porque os caras vão começar a te olhar torto e vão julgar você com razão, porque você é perua de fora. Então, assim, uma coisa importante para destacar, não quer dizer com isso que você vai abandonar a sua cultura. Não é longe disso. Eles aceitam até muito bem, eles até se interessam muito pelo como é que é o Brasil, o que a gente gosta de fazer, como a gente gosta de fazer, mas isso tem que ser numa dosagem, entendeu? Para não passar dos limites. Para você não passar dos limites. Porque senão realmente vai ter um choque cultural, e é o que o Éder falou, nós somos de fora, né? Por mais que um dia a gente seja realmente cidadão canadense, nós ainda sempre seremos imigrantes. É uma coisa que eu sempre falo assim, o pessoal cunhado, né? É o despatriado, né? Porque a gente nunca vai ser só brasileiro, a gente nunca vai ser totalmente canadense. A gente sempre vai ser aquele meio termo, né? Coluna do meio lá. O famoso cunhado, né? Cunhado tá na família, participa tudo, mas não é família. É sim. Entendeu? Não é. Então, daí você tem que tomar um certo cuidado com isso. E realmente ir aprendendo. E entender que eles são diferentes. E isso não quer dizer ser melhor ou pior que a gente. E a gente também não é melhor ou pior que ele. É só diferente. E você vai ter que entender e tentar se encaixar no mundo novo que você está entrando. E um outro ponto que a gente sempre martela é o idioma. Porque assim, vir pra cá cowboy achando que falando basiquinho do bonjour e etc, você vai se virar, não vai. Vai quebrar a cara. E assim, esse é um dos pontos que gera maior frustração pro recém-chegado, maior problema. Porque como ele não consegue se expressar e às vezes não entende o que o canadense está falando, gera problemas de comunicação, ruído, erros de interpretação, então isso é complicado. Eu acho que, assim, além do francês, né, assim, pessoas que vêm pra cá que não tem nenhum inglês. Então, se você tem o inglês fluente e você se propõe a pelo menos ter o básico do francês, você consegue se virar. Lógico que em grandes cidades, como Montreal ou Ottawa, né, você consegue se virar melhor porque realmente a gama de imigrantes são bem maiores e você tem pessoas mais bem preparadas. Mas numa cidade interior, que nem era o nosso caso... Só francês. Sim, era só francês. Né? Eu ainda lembro assim que logo que eu cheguei o meu francês era mais ou menos, eu tinha até um bom nível de francês, mas não nível de francês França, e aqui é bem diferente. Eles ainda tentavam falar alguma coisa em inglês comigo porque eles achavam que eu era turista. A partir do momento que eles viram que eu era moradora, eles falam só em francês comigo. Por quê? Porque eles acham que eu tenho que aprender o francês. E eles não estão errados. Se você vem para um país onde você vai morar numa província que é de língua francesa, me desculpe, mas você tem que saber falar francês. É o mínimo. É o mínimo. Você vai morar aqui. É diferente de você ser turista. É diferente de você vir estudar aqui. Se você veio estudar aqui e o teu college ou o teu mestrado, doutorado, sei lá o que você vai fazer, é inglês, eu não vejo problema nenhum você continuar com o teu inglês. Mas se você vem pra morar, é o que eu falo, por mais que você pense que você vai ficar numa bolha de brasileiros ou de pessoas que falam inglês, uma hora ou outra você vai ter que sair dessa bolha. Você vai ter que ir num hospital, você vai ter que ir numa farmácia e você vai ter que falar francês. Ou se não quer falar francês, vá morar em outras províncias. Tem outras províncias. É lógico que quando a gente fala isso, o pessoal recusa, porque as outras províncias têm um custo de vida muito mais alto. Daí é fácil, né? Você querer viver no Quebec, que o custo de vida é menor, e falar inglês, né? Só pra cara. E daí uma outra coisa que pega também é a questão da família. Não só o núcleo familiar que você vive, que no caso eu, Cris, a Júlia e a Bela. Esse planejamento já é difícil, porque a gente tem que pensar em todos, né? E todos pagam um preço caro, né? Mesmo eu vindo pra cá com trabalho e tudo, todo mundo paga tem que comer uma grama pra se adaptar aqui e começar a engrenar a vida de novo. E também
a questão da família que fica, né? Os familiares, na verdade, porque família, na verdade, somos nós, né? O que fica, pai, mãe, etc., são familiares, porque uma vez que você constitui família, você é família, né? Casa, tem filhos, etc. O que pega muito é o rompimento de laço, o cordão umbilical, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que para nós não afetou tanto, né? Porque a gente já tinha uma vida mais independente, né? do pessoal. Mas assim, pega. Gente, assim, claro, difícil, porque assim, a gente, querendo ou não, eu e o Éder estávamos acostumados a gente vai sair ou a gente vai viajar em casal, a Júlia ficava com a minha mãe, então assim, você não tem mais com quem deixar, tem os tios, tem os primos que apoiam, então assim, isso é bem complicado. E eu acho que, assim, pra mim ainda, o mais complicado da família é que, por exemplo, assim, quando acontece alguma coisa no Brasil que é uma coisa preocupante, além da preocupação com a notícia, a gente tem a preocupação com estar longe. Né? Não tem o que fazer. Então, assim, eu que sou super controladora, eu ainda sofro muito com isso. Porque, assim, você saber que uma pessoa que você ama tá doente, ou que aconteceu um assalto, Deus livre, alguma coisa nesse nível, você fica preocupado com a situação e de estar ausente e de saber que você não vai conseguir chegar em 2, 3 horas lá para ajudar. Não, né? É um voo de pelo menos 27 horas, e se você conseguir, se você pagar, porque é caríssimo o voo de um dia para o outro. Então, assim, é realmente complicado. É um dos preços que se paga de estar fora do país, né? Essa questão do cordão umbilical, né? De romper com a família. E daí uma outra coisa que também pegou bastante no começo foram as incertezas. Como a gente não tinha muita informação, a gente não sabia o que ia acontecer aqui. Se a gente ia se adaptar ao mercado de trabalho, à cultura, à escola, ao clima, etc. Mas no fim tudo, apesar dos pesares, assim, tudo encaminhou bem para nós. Assim. E nós fizemos também o nosso esforço pessoal de se adaptar. Essa parte, né? Que isso é o que mais pega em certas famílias que vêm para cá, que não fazem um esforço de adaptação e acabam sofrendo. Né? Não tem jeito, acabam até voltando pro Brasil, ou pior, fico aqui vivendo uma vidinha de merda com orgulho de não voltar pro Brasil, né? Que eu acho que isso é o que mais acontece assim, em pessoal que não se adapta. Vejam que esse negócio de adaptação é uma coisa muito particular e assim, eu não acho errado você voltar pro Brasil, eu não acho errado você querer uma outra coisa, porque às vezes você pode ter idealizado uma coisa e que não aconteceu. E você pode ter se esforçado até para se adaptar, você pode ter feito toda a sua tarefa, mas não era aquilo para você. Eu acho que é mais importante você ter vindo e tentado e visto que não era isso que você queria e voltar para o Brasil. Eu acho que não é ou forçar nenhuma, a barra aqui, né? Ou tentar se adaptar aqui, mas o importante é você tentar, né? Eu acho que é melhor do que você ficar no Brasil ou no seu país de origem e sempre ficar com aquela ideia, mas eu queria ter ido, mas então tenta, né? Faz todo o teu planejamento, tenta se planejar da melhor maneira possível e tenta. Se não der certo, você tentou de tudo, tentou se adaptar e não era pra você, paciência, porque não tem como você adivinhar, né? Nós mesmos podemos um dia chegar e falar, não, o Canadá não é mais pra gente, vamos embora. E vamos, né? Mas isso, voltando ao primeiro item desse vídeo, tem a ver com planejamento. Porque senão, você e a sua família acabam tendo aquilo que eu chamo de síndrome do cachorro que corre atrás do carro. Que ele vai correr atrás do carro, você vai correr. Aí um dia você pega o carro e não sabe o que fazer com ele. Aí o que você faz? Corre atrás de outro carro. Então você fica a vida inteira correndo atrás do próprio rabo e não chega a um ponto e diz, opa, eu realmente realizei o que eu queria. Não é o que a gente viveu, né? A gente conseguiu realmente realizar as coisas porque a gente planejou. E vamos realizar muito mais. Exatamente.